No Clínica da Alma de hoje, pastor Rogério Goulart, pastor Rogerinho, pastor Ademar Guerra, já estão aqui para falarmos sobre o Espírito Santo que nos guia, não é? Ele é realmente aquele guia que precisamos para nos orientar, e você pode participar conosco pelo telefone, pelo Twitter e também pelo e-mail. Nosso telefone é ao vivo, para quem acompanha a programação ao vivo, 3253-3320. Se você está assistindo o programa reprisado, você pode utilizar também Twitter e e-mail. Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. E a gente vai falar, então, estamos falando já há alguns dias sobre o que o Espírito Santo faz para nós. Inclusive, você pode acessar redesuper.com.br /de tudo um pouco e assistir ali os programas que já fizemos e tratamos de diferentes temas, inclusive ligados ao Espírito Santo, né? Bom, pastor Guerra, o senhor traz um texto exatamente para falar que o Espírito Santo é o nosso guia. Isso. Então vamos lê-lo. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, quer dizer, o Espírito Santo guia só quem é filho de Deus, né? Quem não é filho de Deus ainda não pode contar com esse apoio, essa orientação do Espírito Santo. Aí tem que abrir o coração, né? Deixar o Espírito Santo entrar e direcionar a vida, né? Quando somos guiados pelo Espírito, né, nós temos a direção certa, né? E tem muita gente andando perdido na vida, né, pastor Rogério? Pastor Rogério? Sem saber o que fazer no casamento, sem saber o que fazer na vida financeira, e a pessoa acha que tem que dar conta daquilo sozinha, né? E vai sempre afundando. É interessante que a figura do Espírito Santo, ele vem justamente trazer a condução, a capacitação. É óbvio que nós precisamos ter, né, o Espírito Santo habitando em nós, porque é ele que faz manifesta, na realidade, esse poder de nos guiar, nos livrar das ciladas do inimigo. E a gente vê o primeiro momento em Êxodo, por exemplo, quando foi estabelecido ali figurativo, tipificando ali a questão do Espírito Santo, né, o povo de Israel estabelecendo então ali a coluna de fogo para que eles pudessem andar à noite, ser guiados por essa coluna de fogo, né, e durante o dia essa coluna de nuvens que os protegia e os guardava, e eles eram conduzidos através disso. Então, hoje nós podemos perceber essa ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quando nós permitimos que ele venha alumiar os nossos caminhos e fazer com que a gente possa andar em lugares seguros. Porque nós temos que entender que a nossa vida, no andar da nossa vida, nós temos muitas opções e muitas ofertas de caminhos a serem seguidos. E muitas vezes nós somos conduzidos através de armadilhas para que sejamos pegos, tragados. E a ação do Espírito Santo, ele vem justamente isso, nos capacitar para que a gente possa ser conduzido e ter essa perspectiva divina, né, nas nossas vidas. Pastor Rogerinho, nós vivemos uma época em que as pessoas buscam muita informação, aliás, tem muita informação disponível, a internet traz muito isso, mas como temos uma geração extremamente perdida no meio de tanta informação, é muita confusão, né? E tem gente que acha que para ela ser bem sucedida na vida, ela precisa de ter esse conhecimento, essa informação que está disponibilizada aí na rede, né? Mas essa informação não é o suficiente. Tem pessoas que até se tornam loucas com tanta confusão, porque você acessa um canal, você tem tal fala, você vai para outro canal, já contradiz aquilo que você ouviu, e aí aquilo gera muita confusão. Por que é importante as pessoas serem guiadas pelo Espírito Santo, para aqueles que ainda não o conhecem? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? É um espírito, mas numa linguagem humana, é uma pessoa, né, que ele nos orienta a acertar o nosso caminho na vida. Por que exatamente precisa do Espírito Santo? Por que não seria de outra forma? Olha, primeiro é que o conhecimento em si, né, o acesso ao conhecimento, ele não é sinônimo de sabedoria. Você pode ser uma pessoa que tenha um conhecimento muito vasto,
mas não... Acúmulo de informação. Isso, mas não ter sabedoria. O que seria, qual seria a diferença entre as duas coisas? A sabedoria seria o conhecimento em ação. O conhecimento ou a informação, no caso, como você colocou, gerando algo que seria proveitoso, ou que seria para o bem, tanto da pessoa que tem esse conhecimento, quanto daqueles que estão ao seu redor. Então aí entra a questão dessa necessidade de sermos guiados, né, de sermos direcionados, isto é, aquilo que eu sei, como que eu aplico e em que momento eu aplico para aquilo dar um retorno satisfatório, tanto para mim quanto para aqueles que estão ao meu redor, né? Então, isso é extremamente importante, principalmente no contexto da nossa vivência e do nosso caminhar, tanto com Deus quanto na nossa caminhada pessoal, no sentido de alma. Então, não adianta eu, por exemplo, saber que, um exemplo muito simples, que a Novalgina é um antitérmico. Uhum. Né? Eu preciso saber quando que eu vou tomar a dipirona, que é a Novalgina, em que momento a dipirona é o melhor antitérmico, né? E qual a dosagem que eu vou tomar. Então, isso tudo é um contexto que ela é agregada a uma informação. E aí o Espírito Santo, ele vem realmente contextualizar todo o conhecimento que a gente tem, toda a estrutura mental, lógica, e falar, não, filho, agora você vai fazer isso, agora é o tempo para fazer isso. Agora você não faz isso, você espera um pouquinho, porque agora vai vir uma outra informação e você vai agregar essa outra informação, esse outro conhecimento. E essas coisas, Jean, é muito interessante que na função do Espírito Santo, nós, por mais conhecimento que a gente venha a ter, a nossa visão ainda é uma visão muito focada. Ela não é uma visão abrangente como muitas vezes nós precisamos ter para tomadas de decisões. Então, nesse caso, o Espírito Santo de Deus, ele vem com a visão que ele tem do todo. E nessa visão do todo que ele tem, ele amplia a nossa visão e nos direciona, nos guia de uma maneira muito mais eficiente. É interessante isso, por isso que a gente tem falado, né, sobre o que o Espírito Santo faz. Nós já abordamos aqui vários aspectos e a semana passada nós falamos sobre nos santifica, né? E essa dimensão de relacionamento que a gente precisa desenvolver com o Senhor é esse processo dessa caminhada da santificação, né? Ou seja, nós estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Uma vez que nós estamos mais próximos, mais nós vamos ser santificados e mais nós vamos conhecer o Senhor. Agora, um outro aspecto que eu queria abordar aqui, da questão de nos guiar, a gente percebe, e eu tenho um texto aqui que eu quero dividir, que está em Reis 2, 2 Reis, capítulo 6, verso 19, diz assim: E então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, não é? Nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então, por que eu estou citando esse texto, Jean? Porque também Deus usa pessoas para serem instrumentos para nos guiar. Sim. Né? A palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E, na realidade, Deus usa homens, usa mulheres, né, para também nos ajudar a nos guiar, muitas vezes em decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, muitas vezes em situações que nós precisamos escolher, ou mesmo estamos na iminência de algumas situações que nós nos sintamos muitas vezes incapazes ou despreparados. Então Deus, quando nós nos expomos nas mãos dele, Deus levanta pessoas, ou seja, capazes e pessoas dirigidas também pelo Espírito Santo para nos ajudar a tomar decisões, a tomar escolhas. Eu vejo isso um aspecto do próprio ministério, a Clínica da Alma.
né, sendo um instrumento nas mãos do Senhor para ser também um agente para guiar pessoas, ajudar pessoas a sair das situações onde elas se encontram, muitas vezes de prisões ou mesmo em situações assim, não tenho saída, como que eu vou sair daqui? Aí Deus usa e capacita pessoas para poder nos ajudar esses passos importantes. Então, eu entendo que o Espírito Santo, ele é o nosso guia, mas também ele pode capacitar pessoas para nos guiar a sair de certas situações. E ele pode usar a palavra de Deus também para te orientar. Exatamente. Nós tivemos uma ligação da Mônica Maria, ela falou exatamente sobre isso, queria fazer uma pergunta, o pastor Guerra poderia respondê-la. Ela que é de Contagem, disse que ela tem dificuldade de entender o que Deus está falando para ela, às vezes nos versículos bíblicos, ela não consegue discernir. Aliás, essa é uma dificuldade não só da Mônica, mas de muita gente. Eu penso que de vocês, como minha também, quando a gente estava no início do processo, né, a gente tinha dificuldade de entender a Bíblia e de ler. Aliás, aconteceu um fato, eu sou formado em letras aqui na UFMG, em Belo Horizonte. Eu estava uma vez, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir porque cabe o assunto. Eu estava na fila da biblioteca para pegar um livro, e aí tinha um jovem à minha frente com vários livros na mão. E a bibliotecária disse para ele assim: nossa, fulano, mas você gosta muito de ler, semana passada já pegou tantos livros, agora mais. Ele disse: olha, sabe qual livro que eu estou lendo agora? Aí ela disse: não, ele disse: a Bíblia. Ela: cuidado, porque falam que quando lê a Bíblia toda fica doido. Quer dizer, o Espírito Santo precisa, inclusive, nos orientar na compreensão da Bíblia. Então, pastor Guerra, a Mônica, ela levantou esse questionamento aqui. O que a gente poderia dizer para ela nesse caso? Tem uma outra história de um cara do livro. O cara tá com uns 8 livros na mão. A mulher perguntou: você gosta de ler? Ele falou: não, estou falando para me trocar uma lâmpada ali. Ele falou: um basquinho. Ah, meu Deus do céu. Podia passar sem essa. Mas você me lembrou aí. Mas a questão da Mônica aí, primeiro, a questão nossa é achar o suco da laranja, né? Muitas vezes a gente tem a laranja na mão, mas não tem o suco, né? Então a gente tem que, para ter o suco, a gente tem que cortar a laranja ou descascar, então você tem o suco. Enxergar as entrelinhas da palavra é uma direção realmente do Espírito Santo. Uma coisa que nos atrapalha, e Jesus nos alertou para isso em Mateus 6, não ficais ansiosos. E muitas vezes a ansiedade leva a pessoa a não enxergar aquilo que o Espírito Santo quer mostrar. Talvez o seu problema pode ser uma ansiedade. Talvez você está querendo entender uma coisa e está ansiosa. Descansa no Senhor, ora, espera assim que o Espírito Santo te mostre. Se você não alcançar, procure alguém que possa te discipular, possa te direcionar a entender a palavra de Deus. Muitas vezes nós precisamos. Por que a gente faz seminário e tudo? Porque para a gente entender a profundidade da palavra. A gente faz hermenêutica para entender as entrelinhas e tudo. Então, muitas vezes a gente precisa até de passar por um processo de aprendizagem para a gente poder ter essa direção do Espírito Santo para enxergar as entrelinhas. Talvez o seu problema pode ser ansiedade. Tire a ansiedade do seu coração e você vai conseguir chegar onde você quer. E também muitas vezes a gente tenta entender, fazer a leitura bíblica, né, da nossa perspectiva humana, com a mente humana. É difícil. E Deus é espírito, a gente precisa entender Deus enquanto espírito. Porque se eu quiser entender Deus, nós falamos agora há pouco, no De Tudo Um Pouco, né, mais cedo, sobre o filme Noé. Né? Então fizeram uma leitura deturpada da história original de Noé. Talvez quem fez o roteiro do filme tenha entendido aquela história a partir de uma mente meramente humana. Não tentou entender da perspectiva de Deus. Claro. E a Bíblia fala claramente, se não me falha a memória, em Coríntios está escrito isso, não sei se é capítulo 2 ou capítulo 8, me fugiu agora o endereço aqui do texto, mas fala que o espírito do homem, quem é que pode conhecer o homem? Então, portanto, o Espírito de Deus é que pode conhecer as coisas de Deus e que Deus nos dá a entender pelo seu Espírito. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2. Né? As coisas que são ocultas, né? Os mistérios mais ocultos que Deus quer nos dar a revelação, Ele nos dá por meio do Espírito Santo.